Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Esporte Goiás desta sexta-feira. Muitos jogos no final de semana, muita coisa acontecendo. Olha, o Cavalo de Aço teve algumas baixas, mas também apresentou um novo reforço, que se trata do William. Já o Motoclube tem a maior novidade desses últimos 2 dias, porque Lucas Huck, de surpresa, foi apresentado ontem oficialmente lá no estádio Nilzinho Santos e, se tiver condição de jogo, se cair no bid, já pode inclusive ser relacionado para o jogo contra o 4 de julho de amanhã. Também tem o Sampaio Corrêa, que vai fazer uma difícil jornada e jogo contra o Brasil de Pelotas, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o Sampaio Corrêa tem que voltar a vencer para se aproximar novamente no G4. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Para começar o esporte de hoje, a gente vai conversar mais uma vez com o professor Leonardo Amorim, porque aconteceu a primeira etapa, do basquete 3x3, muito falada na ilha, e também com diversos campeões em várias categorias. E voltamos aqui para falar não só do que aconteceu na primeira, mas também da segunda etapa, que já tem data marcada. Professor, boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Tem data marcada, foi um sucesso a primeira e vamos dar continuidade na competição, né? Exatamente, a primeira etapa foi muito boa, tá? Fugiu às nossas expectativas. Questão de participação, de público, foi muito excelente, tá? E agora, amanhã, na verdade, amanhã no sábado, lá no Coaserma 2, tá? Na Praça dos Sonhos, uma praça da Prefeitura. Só lembrando que é um evento da LBM em parceria com a Prefeitura de São Luís, com o Ascendel. E uma coisa bem interessante também, todos os atletas que estão envolvidos no evento estão segurados para qualquer tipo de problema de saúde pela Campisa Seguros, tá? E só lembrando também que o evento em si, ele é 3x3, tá? Basquetebol 3x3, na categoria masculino e feminino, ele foi dividido em 4 etapas, tá? Então nós estamos amanhã iniciando a nossa segunda etapa, tá? Com a participação no masculino de 12 equipes e no feminino com 8 equipes. Tivemos um crescimento no feminino. Eu queria te perguntar, pelos números, eu percebi que teve um aumento já da participação de equipes, o que é muito interessante, quer dizer que foi um sucesso a primeira e mais times, mais pessoas estão se interessando pelo esporte. Exatamente, porque nós temos um canal que é feito digitalmente as inscrições, tá? E só para lembrar que no masculino, para a terceira e última etapa, tá? Nós já temos 7 equipes inscritas, então só restam 5 vagas. Para as 2 categorias, são apenas 12 vagas por etapas. Então tu explica pra gente rapidinho como é que vai funcionar, como é que funciona esse basquete 3x3, as principais regras e assim, o que precisa para jogar. É uma competição. O detalhe, naquele dia que a gente veio aqui, muita gente perguntou, mandou mensagem pra gente, perguntando se tinha que ser um atleta profissional para participar, se tinha que participar de algum time oficial, se a galera do amador pode participar ou não pode. Então, fica à vontade para responder. Enquanto está passando aí na telinha de vocês, as regras do basquete 3x3. O basquete dessa modalidade é amador, tá? Mas está aberto para qualquer pessoa participar, tá? São apenas 4 atletas, tá? 3 jogando e 1 reserva, não existe técnico, é um tempo de 10 minutos, tá certo? Ou 21 pontos, tá? que é uma adaptação do basquetebol de quadra. Tá? Essa modalidade ela se tornou olímpica agora, tá? A FIBA tornou ela olímpica junto com o Comitê Olímpico, o Comitê Internacional, tá bom? Ele funciona dessa forma. Então, houve alterações das regras, vocês estão acompanhando no vídeo algumas alterações na regra, modificações que vieram dinamizar o basquetebol, mas ele era um pouco mais lento, tá? Então, essas alterações que teve, que está passando no vídeo aí para vocês, mostra como ficou muito mais dinâmico. Não existe lateral, tá? A partir do momento que a bola cai, o jogo já está acontecendo, já está pronto para voltar a jogar, e assim vai. Então, para quem quiser acompanhar, e saber mais informações além das redes sociais, que tem da própria competição, onde é que vai ser a competição, que horas vai começar, é o dia todo, não é o dia todo, é de noite, é de manhã, é de tarde, explica para a galera. Exatamente. Então, o nosso evento vai estar acontecendo amanhã no Coaserma 2, tá?
A partir das 15 horas da contratação, os jogos começam a partir das 15h30, tá? Conto com a presença de todos vocês. É uma tarde de jogos, começa a partir das 15h30 e nós vamos basicamente quase até 8h30, 9 horas, tá? Então é a tarde toda de entretenimento, muita música, muita gente bonita, jogadas interessantíssimas nas duas categorias, no masculino e no feminino. Tá? Então a gente vai... Pode falar. Isso. É só lembrando também que nessas 3 etapas, tá? Eles são classificatórios para a última etapa que vai acontecer na Maria Aragão no dia do aniversário de São Luís. Já que a competição ela é uma homenagem em comemoração ao aniversário de São Luís, da nossa cidade. Então o Esporte Goiás vai agradecer mais uma vez a presença aqui do professor Leonardo e inclusive reforçar o convite, se você estiver de bobeira ou não, quiser prestigiar uma tarde de esporte muito interessante e dinâmico, o basquete 3x3 pode te proporcionar isso. É a tarde toda a competição? A tarde toda. Só no sábado? Toda. Só no sábado. Já sabe, a programação de sábado é assistir o basquete 3x3, porque com certeza vai ser muito interessante. Na segunda, já vamos falar aqui, inclusive, dos vencedores das categorias, quem está mais perto dessa classificação ou não, porque são 3 etapas de classificação, né? Sim. Todas as informações na segunda-feira do Esporte Goiás. Professor, boa tarde, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu agradeço a você, agradeço mais esse espaço é muito importante para a gente estar divulgando o esporte amador e só aproveitando também, fazendo o convite que você está em casa, que faça esse presente, você vai adorar. É uma modalidade interessantíssima, muito dinâmica, onde você vai olhar jogadas belíssimas. O Esporte Goiás vai ficando por aqui nesse primeiro bloco e no segundo bloco tem Juventude Samas e o Juventude, o Marcinho Guerreiro quer dar aquela sacudida e continuar vencendo suas partidas, além de novidade também no Motoclube que o Lucas Huck está de volta e já pode ir para jogo contra o 4 de julho no sábado. Estamos de volta e vai falar do Juventude que quer continuar numa sequência boa, né? Voltou a vencer um jogo muito importante contra o Guarani de Sobral e quer continuar nessa sequência. E o técnico Marcinho Guerreiro, ele conversou com a gente, né? O que fazer para continuar nessa sequência e nessa sintonia tão positiva, não só entre comissão técnica e elenco, mas também junto com a torcida. Uma vitória expressiva diante do líder, que era o Guarani de Sobral. O Tocantins nosso está vindo de uma derrota, mas a gente sabe que é uma grande equipe, tem alguns jogadores que nós conhecemos, jogadores experientes, jogadores rodados, mas assim, a nossa equipe evoluiu bastante, né? Já vinha evoluindo desde o jogo do Guarani lá em Sobral, contra o Guarani, né? A gente, se for botar no papel, não poderíamos ter perdido, né? A gente teve um volume de jogo muito bom, né? A arbitragem nos atrapalhou, mas assim, o mais importante é que a gente veio de uma vitória. A gente precisava disso, né? Uma vitória dentro de casa, uma vitória expressiva diante do líder, poderia até ser mais se a arbitragem não complicasse. Mas agora é ter tranquilidade, fizemos uma semana boa de trabalho, sabendo que vai ser um jogo muito difícil lá. Mas essa equipe já está ciente, está trabalhando muito, como eles venham desde o começo. A gente precisava dessa vitória até para a gente se firmar ali na tabela. Alguns que estavam na nossa frente continuam com a mesma pontuação, porque perderam também. Então assim, a gente precisa agora de uma vitória, né, até para a gente se consolidar, né, e essa equipe ganhar ainda mais confiança. Aí sim, para a gente entrar de vez, né, na competição, para a gente entrar de vez na classificação, para a gente correr atrás da nossa classificação dentro dessa chave que está muito difícil. Vou dar agora uma boa tarde todo especial para o Tadeu Nunes, que está de volta com a gente, voltou e sextou, né, Tadeu? Sextou com muitas informações, final de semana, rodada cheia, e o Juventude já tem uma difícil missão, novamente, um jogo fora de casa, mas dessa vez é contra o último colocado do grupo A2, que é o Tocantinópolis. É, o último colocado, mas nós lembramos também que o Moto também foi jogar com o Palmas, e o Palmas era o último colocado. Então, bem como o Marcinho falou, é uma chave muito difícil. Mas se o Juventude conseguir essa vitória fora de casa, entra de vez na briga pela classificação e pode terminar a rodada, quem sabe, também no G4. Aí era tudo que o Juventude quer, entrar no G4 e trabalhar para manter-se nessa posição. É, isso depende também do jogo do Motoclube, né? Caso o Motoclube tropece e não consiga vencer ou empatar e o Juventude vença a sua partida, já deixa o Moto para trás com diferença de 2 ou 3 pontos ali e fica muito mais próximo do G4 do que o próprio Motoclube. Por isso que eu acredito que nessa rodada, o jogo do Moto com 4 de julho é o jogo da rodada. É um jogo muito importante porque o Moto precisa vencer em casa. O Moto precisa assumir de fato essa posição de mandante. Então, uma vitória do Moto também deixa o Moto assim, não só na tabela, mas também como ânimo renovado.
Mas para esse jogo, o técnico Marcinho Guerreiro tem duas situações opostas, né? Um é que o lateral, o Gabriel Caju, não faz mais parte do elenco do Juventude. Ele se lesionou e ele mesmo pediu desligamento. A informação saiu em primeira mão lá no Coluna do Futebol, mas foi confirmada com a assessoria de imprensa. O Gabriel Caju não faz mais parte do Juventude Samas. O atleta machucou novamente na tarde de ontem, dia 28, e o próprio jogador pediu seu desligamento. Eu acho que ele sentiu que não era o momento dele, né? Desde quando ele veio para o Juventude, é a segunda lesão que ele sente. A primeira foi mais leve, essa segunda, fontes extraoficiais, é uma lesão um pouco mais grave, tipo grau 2, e aí já fica uma situação complicada para a fase de classificação. E o zagueiro Betão, titular absoluto, ele renovou com o Juventude Samas. O seu contrato acabaria hoje e ontem à tarde foi sentado, batido o martelo, uma renovação com o zagueiro Betão até o final do Campeonato Brasileiro da Série D. Obviamente os valores aumentaram um pouquinho, né? Uma peça muito importante titular foi valorizado nesse jogo. Um sai e o outro permanece, né? O Gabriel Caju, né? Vinha de lesão, começou a treinar e sofreu uma segunda lesão. Aí o próprio jogador já se sente incomodado, porque vê os companheiros se dedicando, trabalhando todos os dias, e ele não conseguindo produzir por causa da sua lesão, pediu para sair. E o Betão ali, o Betão é um dos líderes do time, se não for o maior líder ali dentro e fora de campo, né? É o cara que dá identidade para o Juventude hoje, o Betão. Então o Juventude acertou ao renovar com o Betão durante o resto desse campeonato da Série D. Mudando de time, né, do Juventude lá para o Cavalo de Aço, o Cavalo de Aço segue, né, para a segunda partida sob o comando do Samuel Cândido, um cara que veio de uma forma desconhecida, o histórico recente não é tão interessante, mas fez o time jogar. Eu vou até perguntar para Tadeu, que Tadeu tem muito mais experiência no futebol, não só como comentarista, como quem entende, mas também como técnico, né? Ele chegou, o Cavalo de Aço já estava montado, já tinha uma plataforma de jogo, e o Cavalo de Aço, de forma surpreendente pelo resultado, que buscou o resultado até os últimos segundos da partida, venceu por 3-2. Isso ainda é reflexo do trabalho de Mirandinha, ou Samuel Cândido de alguma forma já conseguiu chegar e intervir de alguma maneira para fazer o Cavalo de Aço jogar dessa forma? Não, sem dúvida é reflexo do trabalho de Mirandinha, que nós ainda vamos ver nesse próximo jogo, né? Aquele ditado, time que está ganhando não se mexe. Então, nessa sessão que o time do Imperatriz vem fazendo, vem vencendo, vem pontuando na tabela, então essa vitória ainda pode se acreditar na conta do Mirandinha. A partir desse próximo jogo, nós podemos ver uma ou outra diferença já imposta pelo novo treinador. Agora, qualquer pessoa sensata vai aproveitar o que está sendo bem feito e vai corrigir. Por mais que a metodologia de trabalho de Samuel seja diferente do Mirandinha. Mas num campeonato desse que está tão difícil, não é aconselhável você mexer, chegar assim de supetão e colocar tudo que você pensa no plantel. Devagarinho o Samuel vai introduzindo, né, a sua forma de pensar e a sua forma de jogar. Mas de antemão, em cima da sua questão que você me perguntou, o Mirandinha tem muito a ver com essa vitória do Imperatriz. Uma última informação, o Léo Paraíba é desfalque. Ele não vai conseguir jogar, sentiu uma pequena lesão e vem sendo responsável pela criação e gols, né, na parte ofensiva do Cavalo de Aço. O Léo Paraíba, né, que jogou também no Moto Clube, ele é um jogador importante. Ele faz tanto o 9 lá, como ele faz o meia. E por isso ele é um desfalque muito importante para o time do Imperatriz. Não só o Léo Paraíba, né, mas também o Lineker, havia a possibilidade dele não conseguir ir a jogo, mas foi descartado, ele foi relacionado. O Lineker faria muita falta caso não fosse com o Cavalo de Aço. Né? Aquele meia de ligação, né? Agora com a saída definitiva do Adalto, o Lineker ele vai assumir de vez, agora tranquilo, essa camisa 10. Tranquilo entre aspas, porque o time do Imperatriz tem que trazer outro meia. Porque você não pode ter só um jogador jogando ali sem ter uma sombra. Até mesmo porque quando você tem uma concorrência, você se doa mais dentro de campo. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, Motoclube Sampaio Corrêa, Lucas Huck apresentado oficialmente no estádio Nilzinho Santos, e o Sampaio Corrêa que viajou com o Joécio e o Eloy. Pessoal, o programa ao vivo tem disso, mas eu quero saber, o celular tá intacto, tá bem o celular, derrubou o celular ao vivo aqui. Tá, graças a Deus, não tem como quebrar, não tem como comprar outro. Pagou pelo menos a primeira participação. Tá terminando de pagar ainda. Pessoal, vamos falar de Motoclube de São Luís, que tem 4 possíveis reforços para o time titular. Não os 4 inicialmente como titulares já no sábado, mas depende dos 4 jogadores conseguirem cair no bid. E quem tem mais informações pra gente é a Mariane Dias. O Motoclube de São Luís precisa vencer seu próximo adversário. O segundo colocado,
4 de julho. O jogo será no Nhozinho Santos, local em que o time vem realizando constantemente seus treinamentos e que manda os seus jogos. Mas o retrospecto em casa já foi melhor. Atualmente é uma derrota, um empate e uma vitória. E para mudar essa situação e voltar a vencer na competição, o técnico Carlos Ferros pediu e recebeu reforços. No último treinamento, o zagueiro André Penalva e o atacante Danúbio treinaram como titulares e essa nova formação já vem sendo trabalhada desde o início da semana. Outra novidade no time de cima é o atacante Henrique, que também chegou durante a semana. Os três ainda precisam ser regularizados para poder entrar em campo. Mas a maior novidade fica por conta do volante Lucas Huck, que vinha em negociação com o clube há mais de 3 semanas. Na última quinta-feira, desembarcou na ilha. Teve um almoço com o diretor de futebol André Gomes e o presidente Natanael Júnior. E já se apresentou à tarde no Nhozinho Santos para treinamento. Graças a Deus a gente chegou a um acordo. Eu me reapresento aqui ao motoclube depois de ter passado um ano em alguma coisa. Com muita vontade de estar fazendo, que a gente consiga alcançar os objetivos. E é esse o maior objetivo do motoclube hoje, que é o acesso. Se existem novidades por parte dos pontas do motoclube, o centroavante é o mesmo. Wallace Lima segue titular e fala da dificuldade do jogo em casa. Nosso time vem trabalhando bem essa semana, trabalhamos forte. Sabemos da dificuldade do jogo, mas estamos dentro de casa, então a gente precisa vencer para voltar de vez para o G4 e voltar de vez para a competição. Outro jogador importante que também está no time titular é Jeff Silva, que além de experiente é uma espécie de coringa no time e pode ocupar outras funções no jogo. Uma equipe muito forte que a gente já conhece, mas a gente está jogando dentro de casa. Creio que a gente fez uma semana muito forte e sábado a gente conseguiu a nossa vitória aqui. O jogo contra o 4 de julho será sábado às 15h30 no estádio Nhozinho Santos. E a expectativa é a regularização dos reforços e, claro, a vitória do Rubro Negro. A vitória em cima do 4 de julho no sábado é muito importante, mas realmente fica aquela expectativa. E Tadeu, como já trabalhou como dirigente de clube, sabe aquela tensão antes, 24 horas antes da partida, para saber se o jogador será ou não regularizado. 4 jogadores, Tadeu: Danúbio, Henrique, André Penalva e o Lucas Huck. O André Penalva e o Danúbio e o Henrique, inclusive, treinaram ontem, desde terça-feira, estão treinando como titulares da equipe do Motoclube. Sem medo de errar, os 4 têm que entrar, vestir a camisa e jogar amanhã. Agora cabe ao Motoclube conseguir regularizar. Os atletas têm que cair no bid ainda hoje. Lembrando que vai ser um jogo muito difícil, com um time que tem a melhor defesa e o melhor ataque, um time que é muito rápido, vai até destaque nacional nos contra-ataques, Eles chegam com 3, 4 toques, eles conseguem finalizar a jogada no gol adversário, numa batida de escanteio contra a sua meta. Então, é um time que tem uma transição ofensiva muito rápida, é um time bem ajustado e é um time que o Moto precisa vencer. Porque quando você vai jogar com um time que tem todas essas características, os próprios jogadores adversários, no caso do Motoclube, eles conseguem se automotivar. Então, é um jogo importante que o Moto deve vencer. Vencendo esse jogo, restaura a confiança, restaura um ambiente legal e o time do Moto precisa dessa vitória. E, na minha opinião, conseguir regularizar os 4 devem entrar como titular nesse próximo jogo. Os 3 inicialmente já estão como titulares no primeiro time do Motoclube. Lucas Huck chegou ontem, fez uma parte no time reserva e fez o segundo tempo já no time titular como volante, E já mostrou aquele Lucas Huck que a gente conhece. O nosso tempo está um pouco corrido hoje, mas vamos rapidão falar de Sampaio Corrêa, que joga também em um jogo muito difícil contra o Brasil de Pelotas. A Bolívia querida já deixou São Luís rumo a Pelotas para encarar seu próximo desafio. Agora com o Brasil. Uma viagem cansativa com 2 escalas e mais um pouquinho de pé na estrada, até Pelotas. Apesar do desgaste, a equipe leva na bagagem boas notícias. 2 peças importantes que estavam no departamento médico podem ser utilizadas aí na montagem do elenco titular. Trata-se do zagueiro Joelcio e o meia Eloir. Tubarão está a 5 jogos em jejum de vitória. Após a derrota para o Cruz Maltino, o tricolor não conseguiu mais emplacar a soma dos 3 pontos. Ainda conseguiu manter 2 empates, um por 2-2 contra o Vitória e um 0-0 contra o Guarani, somando 2 pontos e estacionando na tabela em 10º lugar com 20 pontos conquistados até aqui. Na tarde desta sexta-feira, o Sampaio realiza seu último treino para o duelo diante do Brasil. E a partida será amanhã, às 19 horas, no Bento Freitas.
Tadeu, de forma rápida, é um jogo difícil, mas não é impossível o Sampaio Corrêa sair de lá com um ponto ou mesmo com uma vitória, até porque o Sampaio vem fazendo bons jogos, errando por detalhes. Você não estava aqui para comentar com a gente, né? 2 erros individuais do Luiz Gustavo, infelizmente, mas assim, errando por detalhes, apresentando bom futebol e fora de casa, talvez consiga fazer mais uma vez uma boa apresentação. Os maiores adversários desse jogo Sampaio Corrêa, o desgaste, que a Mariane falou muito bem no VT, e o frio. O frio lá está intenso, então o time Sampaio deve sentir. Eloy e Joés ainda são dúvidas. Eloy fica aquela questão, joga na meia ou joga na lateral esquerda? E o Joés vai conseguir jogar? Pode queimar o atleta, pode antecipar uma vinda dele como titular e a lesão voltar ou se agravar. Essa é a dúvida do Sampaio Corrêa. Se o Joés não jogar, o zagueiro Éder deve fazer a sua estreia. Mas Sampaio, superando o desgaste e o frio, o Sampaio pode fazer sim um grande jogo lá com o Pimentino e o Roney pelas extremidades do campo. Nós vamos finalizar o programa de hoje. Na segunda-feira tem muito mais informação, mas claro, o Tadeu tem que dar o placar dele, certeza, né? Moto Clube vence em casa? Vence, o Moto vence. Cavalo de Aço joga fora e o Juventude também joga fora. Quem vence dos dois? Eu acredito que o Juventude vence e o Imperatriz com um empate lá. E o Sampaio Corrêa consegue arrancar um pontinho fora de casa? Tem que arrancar, tem que chegar em casa pelo menos com um ponto. Precisa vencer, vamos torcer para a Bolívia querida, para o Moto Clube e para todos os nossos maranhenses nesse final de semana. E na segunda-feira, muito mais informação aqui e o raio-x da rodada completa. Esporte Goiaba ficando por aqui.